Saudações, iniciando mais uma parte da aula completa sobre brigada de incêndio. Nesta aula falaremos sobre os critérios básicos para a seleção do brigadista e sobre a formação do brigadista, tanto a formação como a atualização anual. Então vamos lá, continuando, critérios básicos para a formação do brigadista. O brigadista deve permanecer na edificação durante seu turno de trabalho. Claro, se o brigadista fosse um trabalhador externo, ele não protegeria a edificação. Durante o funcionamento da edificação, durante o seu turno de trabalho, o brigadista deve permanecer na edificação. Além disso, o brigadista deve ter experiência anterior como brigadista, deve também possuir boa condição física e boa saúde, dado que o brigadista possivelmente atuará em uma emergência, ele tem que ter a agilidade necessária para atuar nessa emergência, o que só será possível caso ele tenha uma boa condição física e uma boa saúde. E além disso, ele deve possuir bom conhecimento das instalações, devendo ser escolhido preferencialmente funcionários da área de utilidades hidráulicas ou manutenção em geral. Além disso, o brigadista precisa ter responsabilidade legal, ou seja, possuir maioridade penal. Além disso, ele deve ser alfabetizado. E são muitos requisitos. Dificilmente encontrarei pessoas dentro da edificação que atendam todos esses requisitos. Aí, para esses casos, a IT traz a solução e diz o seguinte: caso nenhum candidato atenda a todos os critérios básicos relacionados, devem ser selecionados aqueles que atendam ao maior número de requisitos. Então vamos lá, a IT nos diz quantos brigadistas devem existir na edificação, nos diz quem devemos selecionar dentro da edificação como brigadista, e a IT também nos diz o que o brigadista deve estudar, o que o brigadista deve saber, ou seja, ela traz o programa do curso de brigadistas. Então, este programa está previsto no anexo B da IT 17, que trata sobre a formação e reciclagem de brigadistas nível 1 e nível 2. Então, a tabela B1 está disposto o conteúdo programático e possui assuntos identificados por números. Então, na tabela da esquerda está módulo 1 e o assunto é a introdução. O assunto é o objetivo. O assunto do módulo de introdução é o objetivo do curso de brigadista. E o objetivo da parte teórica é conhecer os objetivos gerais do curso e comportamento do brigadista. Já os objetivos da parte prática, neste momento, ainda não são existentes. Sendo assim, a IT nos traz os módulos necessários, quais são os assuntos tratados em cada módulo e quais são os objetivos de cada módulo. E esses módulos estão definidos na tabela B1. E, como já foi falado, o brigadista nível 1 possui diferentes níveis de treinamento. Nível básico, nível intermediário e nível avançado. E o que diferencia entre cada nível, entre nível básico, intermediário e avançado? A diferença está na carga horária e na quantidade de módulos estudados. Então, para o nível de treinamento básico, vemos que são necessárias 8 horas. Para o nível de treinamento intermediário, são necessárias 20 horas. E para o nível de treinamento avançado, são necessárias 20 horas. Dá para ver aqui que os assuntos para o nível de treinamento básico e intermediário, os módulos para o nível de treinamento básico e intermediário são os mesmos, mas para o nível de treinamento avançado, os módulos são diferentes. Na verdade, não são diferentes. Além dos mesmos para a formação básica intermediária, possui outros módulos, ou seja, a formação
de um brigadista com nível de treinamento avançado, ela é mais extensa, tanto em carga horária como em quantidade de módulos, em quantidade de assuntos. Então, a tabela de dimensionamento da brigada, como já falado, é que nos mostra qual o nível de treinamento necessário para a brigada, e esse treinamento deve ocorrer uma vez e a reciclagem deve ocorrer anualmente. Então, esta tabela, a tabela B2 do anexo B, nos traz o treinamento, como deve ser o treinamento, e nos traz a reciclagem anual. Aqui nós podemos notar também um ponto de melhoria da IT, pois ela traz a reciclagem anual única, independente do nível de treinamento do brigadista. Ou seja, a IT nos traz a reciclagem independente da formação do brigadista. Seja o brigadista nível básico, seja o brigadista com nível de treinamento básico, nível de treinamento intermediário ou nível de treinamento avançado, a reciclagem deve ser igual para todos os níveis de treinamento. Sendo assim, pode-se notar um ponto em que a IT pode melhorar, ou seja, nesse caso a IT pode estabelecer reciclagens diferentes para cada nível de treinamento, dado que a formação é de uma forma, a reciclagem também deveria ser diferenciada em graus conforme a respectiva formação. Até porque vimos aqui que na formação do brigadista nível 1 com nível de treinamento básico, ele estuda na parte teórica e prática de combate a incêndios módulos 1 a 16. Já a reciclagem anual prevê módulos 1 a 16 e 28 a 31. Ou seja, na reciclagem anual, o brigadista teria que estudar aquele assunto que não viu no seu treinamento, que não viu na sua formação. Sendo assim, dá para ver que essas questões podem ser corrigidas para que o brigadista em sua reciclagem veja o que ele viu em sua formação. Ele precisa reciclar, ele precisa se reatualizar com base naquilo que ele viu em sua formação. Então, está aí os níveis de treinamento de 8, 20 e 30 horas, conforme o nível de treinamento, respectivamente básico, intermediário e avançado, e vemos a necessidade da reciclagem. Então, treina-se o brigadista inicialmente para compor a brigada e anualmente deve haver uma atualização dos conhecimentos, tanto da parte teórica como da parte prática. É outra característica que os senhores podem observar nesta tabela, é que todos os treinamentos, seja de formação ou seja de atualização, precisam possuir parte teórica e precisam possuir parte prática. Então, nenhum treinamento é só teórico, nenhum treinamento é só prático. Todos os treinamentos, independente dos níveis, são teóricos e práticos. Já para o brigadista nível 2, não há níveis diferentes de treinamento. Só há um nível de treinamento para o brigadista nível 2. E este treinamento está disposto na tabela a seguir, que é a mesma tabela para o brigadista nível 1. E esta tabela prevê 80 horas de carga horária total para a formação do brigadista nível 2 e para a atualização dele, 10 horas anualmente, também dividido entre as partes teóricas e práticas. E para o brigadista nível 2, além de atendimento pré-hospitalar e combate a incêndio, precisa-se de outras disciplinas diferentes, tais como ações operacionais, salvamentos e plano de emergência, que precisa ter 12 horas na parte teórica e 16 horas na parte prática.
Então, esta é a formação e a reciclagem anual para o brigadista nível 2. Então, continuando a falar sobre o nível brigadista nível 2 em paralelo com o bombeiro civil. A IT-17 não excluiu a figura do bombeiro civil da legislação estadual de segurança contra incêndio na Bahia. O que a IT-17 fez foi retirar a exigência do bombeiro civil. Hoje a IT-17 não exige mais bombeiro civil. A IT exige o brigadista nível 1 e o brigadista nível 2. Então, o bombeiro civil não é exigido mais na edificação. Entretanto, o bombeiro civil existe, tem sua profissão reconhecida e pode substituir um brigadista nível 2 dentro de uma edificação. Ainda sobre o programa de formação e reciclagem dos brigadistas, os cursos anteriores dos candidatos a brigadistas podem ser aproveitados para a formação do brigadista, desde que possuam carga horária e assuntos e módulos compatíveis com o previsto na IT-17. E os módulos podem ser feitos em separado. Não é necessário que a formação seja no mesmo dia. Por exemplo, nível de treinamento básico. Não é necessário que as 8 horas sejam em um dia apenas. Pode ser que tenha um dia com 2 horas de teoria de incêndio, outro dia com 2 horas de prática de incêndio, outro dia com 2 horas de APH e outro dia com 2 horas de teoria de APH. Isto serve para que o treinamento em módulos separados, para que não seja necessário que o brigadista, que geralmente é um funcionário da edificação, não seja necessário que este pare de trabalhar e se direcione especificamente para o treinamento. Este pode continuar trabalhando e separar algumas horas do seu expediente de trabalho para a realização do módulo. Por isso que a formação do brigadista pode possuir os módulos separados. E lembrando que na formação do brigadista, o curso de formação do brigadista deve focar principalmente os riscos inerentes ao grupo de ocupação. Caso estejamos falando de brigadistas de postos de combustíveis, o curso do brigadista deve focar principalmente os riscos inerentes aos postos de combustíveis. Deve focar os líquidos inflamáveis, os gases inflamáveis armazenados no local. E a reciclagem deve ser anual, conforme a tabela B2, a qual já discutimos. E lembrando que o brigadista deve possuir aproveitamento mínimo de 70% para ser aprovado no curso. Por fim, o profissional ou empresa credenciados pelo Corpo de Bombeiro emitirá o atestado de brigada de incêndio conforme o anexo J da IT-01 e os respectivos atestados. Então, o curso deve ser feito enfocando os principais riscos do grupo de ocupação da edificação. A reciclagem deve ser anual, conforme a tabela B2. O aproveitamento mínimo do curso deve ser de 70% em avaliação teórica. Em avaliação prática é um pouco mais difícil mensurar essa grandeza, mas a avaliação prática o aluno deve obter sucesso em operar minimamente o sistema de segurança presente na edificação, e o profissional empresa que formou a brigada, que deve estar credenciado no Corpo de Bombeiros, emitirá o atestado de brigada de incêndio, conforme o anexo J da IT-1 e respectivos certificados. Exigências para o formador da brigada.
formador da brigada, o instrutor da brigada deve possuir os seguintes requisitos conforme T17. Possui curso em técnicas de ensino com carga horária mínima de 40 horas e, relativamente à parte de incêndio, ele deve possuir ensino médio completo e curso de prevenção e combate a incêndio 60 horas para risco baixo ou médio e 100 horas para risco alto. Já para o instrutor de APH, deve ter 100 horas independente do risco, isso para a IT 17. Mas a IT 05, a IT de credenciamento, diz que para credenciar o profissional como instrutor de brigada, ele deve possuir 200 horas, tanto de incêndio como de APH, como de algumas outras matérias. Então, 200 horas de incêndio são necessárias para que ele possua condições para ser credenciado como instrutor de brigada. 200 horas tanto para incêndio como a PH, e aí 200 horas para algumas outras disciplinas e 100 horas para outras, ou alguns outros requisitos. Então, estas disposições da IT 17 também já podem ser atualizadas diante da edição da IT 05, a IT que trata sobre credenciamento. E, por fim, o instrutor da brigada, claro, deve ser credenciado pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Finalizamos por aqui esta parte da aula. Muito obrigado.